Olá, pessoal, uma boa noite. Tudo bem, pessoal? Deu um problema aí no áudio aí, mas tudo bem, estamos juntos aí. Deu um problema aí no áudio aí, mas... Na hora que eu fui iniciar, o fio estava falhando, mas eu acredito que agora esteja funcionando. Ah, beleza, está funcionando. Vamos iniciar então a nossa live aqui agora? É isso aí, pessoal. Então, meus irmãos, vamos iniciar agora aqui. Deixa eu acertar aqui primeiramente aqui, que está um pouquinho fora da configuração aqui, um momentinho. Então, pessoal, vamos iniciar aqui, né? Então, meus amigos, hoje... Deixa eu verificar se está funcionando. Tudo certinho. Então, pessoal, hoje eu quero que a gente pense um pouquinho sobre esse assunto aqui. Com calma, tá bom? E com a mente aberta. Quando eu falo coração aberto, é a mente aberta, né? Então, por enquanto, eu vou pedir aí àqueles que são de igrejas evangélicas que, neste momento, pelo menos procurar entender esse assunto como está sendo colocado aqui. Tá bom? Então, para isso, faça de conta, eu vou pedir que você faça de conta que você nunca ouviu em algum lugar que Cristo permanece hoje à direita do Todo-Poderoso. Ok? O texto de hoje, ele é muito forte, é muito poderoso, né, para que nós possamos entender essa mensagem, mas muita gente anda entendendo esse texto assim um pouco errado, né? Eu vou ler com vocês Efésios capítulo 1, versículos 20 a 21, onde Paulo fala que o Eterno colocou Cristo acima de todo principado e de todo poder também, e domínio e de todo nome que se nomeia, não só no século que Paulo escreveu, mas também no vindouro. Então aí muita gente lê esse texto e pensa, tá vendo aí? Cristo continua existente, Cristo continua vivo até hoje, esperando voltar. Mas será que Paulo quis dizer isso mesmo, pessoal? Será que esse texto está dizendo que Cristo ia continuar existente? Ou seja, manifestado como Filho do Altíssimo aos homens no tempo presente, depois do ano 70 AD? Não, meus amigos, Paulo não está falando da existência, ou melhor, da permanência de Cristo depois do ano 70 AD. Ele está falando do poder que ele teve, o maior poder que já existiu e jamais se repetirá. Então é isso. Vamos ler daqui a pouco o texto como está na Bíblia, tá bom? Então vamos dar boas-vindas a vocês que estão aqui agora. O tema de hoje, que está aqui na tela, Efésios capítulo 1, versículos 20 a 21, não indica que Cristo ainda existe. E se você ainda não for inscrito no canal, eu vou pedir que você faça a sua inscrição agora. Eu te convido a inscrever-se agora, ative as notificações no sininho abaixo e compartilhe este vídeo com todos que você puder. Então vamos agradecer a todos que estarão se inscrevendo, tá bom? E comentando também. Participe também de nossos grupos, se desejar. O contato está abaixo aqui do vídeo, na descrição do vídeo de hoje. Hoje é dia 11 de novembro de 2025, Messias Souza de Carvalho, mais uma vez aqui com vocês. Um forte abraço para todos do chat, que estão agora no chat aí. Eu não sei se poderei falar com vocês. E todos que vão assistir em qualquer outra plataforma que este vídeo for postado, tá? Então, se você se encontra em outra plataforma, nós não estamos transmitindo ao vivo, né, em outros lugares, somente aqui no YouTube. Venha para cá, espero que você venha assistir o vídeo aqui, faça a sua inscrição e também ative o sininho das notificações, tá? Então, pessoal, sobre esse tema de hoje, nós já sabemos que ainda há um ensino no meio evangélico, no meio cristão, né, de uma forma geral, que Cristo é o mediador entre o Eterno e os homens em nosso tempo, e que hoje ele está
né, à destra do Todo-Poderoso no céu, e ainda o quê? Reinando com todo o poder, porque todo o poder foi dado a ele, né? Em que tempo? Depois da sua ressurreição. Então muita gente acredita que Cristo continua em nosso tempo, ainda reinando à destra do Pai, ainda estando à destra do Pai, como mediador entre o eterno e os homens em nosso tempo, tá? Ainda aguardando o tempo de se cumprir o quê? O que os evangélicos falam? Ainda aguardando a sua vinda, chegar o dia da sua vinda em glória, para o quê? Para buscar, o que eles dizem, a igreja, né? E como já mencionamos na abertura da nossa apresentação, deste estudo, o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 20 a 21, pessoal, ele é usado para dar forças a esse tipo de ensino, né? Inclusive por alguns que se denominam preteristas completos. Algumas pessoas se denominam preteristas completos em nossos dias, né? E usa esse texto de Efésios, capítulo 1, 20 a 21, para dizer que Cristo continua hoje, né, ainda mediando, ainda entre o eterno e os homens. Cristo não deixou de estar manifestado, né? Alguns preteristas, eu não estou falando especificamente com os evangélicos, mas com preteristas que usam esse texto de Efésios, que está aqui, né? Capítulo 1, versículos 20 a 21, para indicar, para dizer que Cristo ainda existe, né? Que Cristo ainda permanece à destra do Todo-Poderoso em nosso tempo. Né? Não é verdade, o texto não está dizendo isso aí que essas pessoas falam, né? Vocês que são evangélicos talvez vão estranhar essa mensagem. Porém, fique aí e assista conosco até o final aí. E você que se considera aí preterista e está usando esse texto aqui, precisa ler direito o texto. Nós vamos fazer a leitura aqui para que você possa entender. Então, nós já temos dito que não faz nenhum sentido, né, alguém hoje, em nosso tempo, se colocar como preterista, ainda se diz completo, e ainda colocar o mediador, ainda colocar Cristo em nosso tempo, né? O Filho do Eterno no governo de uma igreja em nosso tempo. Vamos ver se a imagem tá boa? Tá razoável. Eu tenho que trocar ali a transmissão, né, para os dados móveis. Porém, acho que é melhor nem mexer nisso, deixar conforme está aqui mesmo, fazendo a transmissão com o Wi-Fi mesmo. Vamos continuar. Então, o corpo de Cristo, pessoal, para quem ainda não entendeu esse tipo de mensagem preterista, o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, já se desfez. Nós nunca fomos a igreja está lá, estava, né? Quando eu falo está, se situa, o pessoal fala, não, esteve, a igreja esteve lá no tempo apostólico. Né, o corpo de Cristo já se desfez no ano 70 DC, para quem não sabe, né? Porque o que era o corpo de Cristo? Era tudo que Paulo estava dizendo que era o corpo de Cristo, né? Esperando o Salvador vir ainda, né? Agora, para que possamos entender esse texto, pessoal, que está aqui, Efésios capítulo 1, 20 a 21, né? Que fala de Cristo e de seu poder acima de qualquer poder no passado, né? E que havia no primeiro século também aquele poder, e que ainda vai existir poderes, né, nos séculos vindouros. Nós vamos lembrar que desde o começo, né, lá atrás, o Eterno ele já vinha, né, mostrando que ia se levantar um rei, né, diferente de todos os reis da terra, não é verdade? Está escrito no livro de Daniel, né, no capítulo 2, Nabucodonosor, ele teve aquele sonho, né, da estátua enorme e a cabeça de ouro também, né, peito de prata e ventre de bronze e as pernas de ferro. Então, esse foi o sonho de Nabucodonosor. E Daniel, ele explicou o sonho para ele, né? Isso aí são os grandes impérios, né, da terra. Daniel estava indicando que aquilo significava os grandes impérios da terra: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas Daniel, ele disse algo tremendo ali naquele tempo, né? Que até hoje ecoa como uma trombeta. Vamos ler o texto de Daniel para a gente entender, né? Daniel 2:44 diz o seguinte: mas nos dias desses reis, né? Está escrito no livro de Daniel, nos dias de quais reis? Nos reis que aquela estátua estava indicando. Mas no dia desses reis, quer dizer, naqueles impérios, até o Império Romano, né? Até chegar ao Império Romano, o Altíssimo do céu levantará um reino que jamais será destruído, né?
e esse reino não passará a outro povo. É Daniel 2,44. Então, quando Daniel estava falando desse reino, né, ele estava falando, inclusive, do Império Romano, porque Cristo nasceu durante já a existência do Império Romano, né? Daniel 2,44. Então, veja aí, pessoal. Veja aí. O Eterno, ele mostrou a Nabucodonosor, quer dizer, o homem mais poderoso da terra naquele tempo, que viria o quê? Um reino que não seria como os reinos humanos. Um reino invisível, né? Ele está falando de um reino invisível, firme, eterno, em muitíssimo mais poder e abrangência que qualquer outro reino humano. E vocês já sabem, né? Esse reino que eu estou me referindo aqui, e que na verdade estava sendo mostrado para Nabucodonosor, foi o reino do Messias. O reino de Cristo, né? E Moisés, aquele mesmo que tirou o povo do Egito, também ele profetizou sobre isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés, ele disse, vamos ler aqui, ó, Deuteronômio 18, 15. Moisés disse o seguinte: o soberano teu Altíssimo, que na tua Bíblia está escrito Deus, né? O soberano teu Altíssimo te suscitará um profeta no meio de ti, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Ué, que profeta semelhante seria esse, né? Que rei seria esse, né? A ele ouvirás. Veja, Moisés está dando mais importância a ele, né? Aquele que profeta que viria depois dele. É o texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Então, olha só que revelação naquele tempo, né? A revelação dada pela boca de Moisés. E como nós já sabemos, aquele patriarca foi o mediador da antiga aliança. Esse Moisés foi aquele que recebeu as tábuas da lei, né, as leis, as ordenanças. Mesmo assim, naquele tempo ele já estava avisando, né, que viria outro mediador, porque ele era um mediador, né, também. Mas o mediador que ele anunciava, que Moisés anunciava, Moisés dizia que seria maior que ele. Mas como Moisés estava indicando que seria maior que ele? Porque ele fala ao povo o quê? O que Moisés falou ao povo? A ele ouvirás. Quer dizer, isso significa que não seria mais ouvido Moisés. A ele ouvirás. E isso aí foi dito quando Cristo, também naquele momento da transfiguração, né? A ele ouvi. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Então veja que Moisés estava indicando aquele rei, né? Aquele governo de Cristo que a ele deveria ser ouvido. Entendeu? No texto, então Moisés, como mediador, ele estava dizendo que viria um mediador, um com mais poder do que ele. E quem foi esse mediador, meus irmãos? Quem foi o mediador que Moisés estava indicando? É claro que foi Cristo, né? Claro que foi Cristo. Mas enquanto Moisés foi o mediador da antiga aliança, Cristo foi o mediador da nova aliança. Não é verdade? Ele foi o mediador da nova aliança. E quando Cristo morreu na cruz, o véu, né, rasgou-se de cima até abaixo, e aquilo significava que estava acabado o caminho antigo. O acesso estava sendo por quem? Estava sendo por Cristo ao Pai, né? Então, a partir dali, a velha aliança, ela foi o quê? Revogada. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A velha aliança, ela foi revogada. Quando o quê? Quando o véu do templo se rasgou ali na morte de Cristo. E olha, não foi em 70 DC que a velha aliança acabou. Como algumas pessoas que estão se dizendo preteristas completos, né, estão dizendo. Não foi em 70 DC que a antiga aliança acabou. Não, nada disso, né? A antiga aliança, ela acabou na cruz, pessoal. Tá claro? A antiga aliança acabou na cruz. Naquele exato momento, quando o Messias derramou seu sangue, né? Naquele momento de crucificação. A velha aliança, ela foi anulada. Mas quem diz que a velha aliança foi anulada, pessoal? Sou eu que digo ou é o evangelho que diz?
em vários, diversos textos. O Evangelho é quem diz, né? E tem um texto para confirmar isso que nós estamos falando aqui. Ok? Vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 14 a 15, pessoal. Onde Paulo, ele explica assim, Colossenses 2, 14 a 15, olha só. Havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o. Tem um texto que diz removeu completamente, né? Em outra versão. Removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Tá claro? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Onde? No ano 70, na queda do templo, pessoal, na destruição de Jerusalém. Não, pessoal, olha só. Na cruz. Tá claro? Tá claro, né? Mais claro que isso, né? Para que ficar inventando coisas, né? Na cruz. Colossenses 2, 14 a 15. Então vamos observar, meus irmãos. Esse escrito de dívida, ou melhor, aquele escrito de dívida, era o sistema da lei. Era o que condenava o homem que estava debaixo da lei, é claro. E Paulo chama de quê? De as ordenanças. E era justamente isso, a velha aliança. Não é verdade? Com todos os seus mandamentos, ritos e também obrigações. Aquilo, pessoal, foi cravado na cruz. Mas quem disse que foi cravado na cruz? Sou eu aqui que estou dizendo, eu que falei ou é o Evangelho é quem disse? Né? O escrito de dívida que era contra eles foi cravado na cruz, né? Tirou do meio deles. Então a antiga aliança, pessoal, não acabou no ano 70, na destruição do templo da cidade de Jerusalém, como alguns preteristas completos estão tentando sustentar essa ideia. Não foi. Foi na cruz. Aquilo foi cravado onde, pessoal? Na cruz. Não sobrou nada para ser tirado no ano 70. Ah, Messias, mas o templo estava de pé. E se o templo estivesse de pé até hoje? E aí? Quer dizer que a velha aliança ainda estava vigorando? Né? Isso não faz nenhum sentido, né? Então, na verdade, não sobrou nada da antiga aliança. Acabou. Cristo riscou, pessoal. Cristo cancelou, aniquilou aquele sistema. Entendeu? E quando em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, né? Ali não está falando de um monstrinho vermelho, né? Um monstrinho vermelho, né? Com chifre. Não, pessoal. Não está falando do diabo. Esse diabo aí que foi inventado, né? Vamos ler de novo o texto aqui, olha só, ó. Para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. O que as pessoas imaginam? As pessoas imaginam aquele ser, né? Vermelho, com caudas e chifres. Ou melhor, o diabo que eles dizem, né? Porque, é claro, que eu não estou dizendo que os crentes, os evangélicos, dizem que o diabo que eles acreditam tem, assim, uma cauda, né? Com um tridente ali, que tem chifres, assim. Eu não estou dizendo que eles... Mas eles acreditam que há um ser chamado diabo. Esse texto não está falando de um ser, de um monstrinho vermelho chamado diabo, né? Não está falando de um ser, né, de rabos e chifres que vive atormentando a humanidade. Está falando de quê? O que é diabo nesse texto, pessoal? Diabo significa oposição. Ali, naquele texto, está falando de opositor, de oposição, e não de um ser chamado diabo, né? Mas está falando de quê? Está falando do sistema acusador, ou seja, do diabo, do sistema acusador, porque diabo vem de... Em grego, né? Vem de acusador, né? Diabo, na verdade, é acusador, diabolos, né? É acusador, opositor. Então a lei de Moisés era diabo, entendeu? Então aquele diabo, aquele acusador, aquele escrito de dívida contra eles, ou seja, contrário a eles, era o diabo que foi aniquilado na cruz, entendeu? Então, na verdade, ali o texto está falando do sistema acusador, da antiga aliança que fazia o homem viver condenado, né? Mas que homem? O homem que estava debaixo da lei, né? O povo de Israel. O diabo, nesse contexto, é o acusador. Ou seja, mas que acusador? O acusador, aquele sistema que fazia o homem viver com medo, preso
na lei de Moisés. E Cristo destruiu o quê? Aquilo na cruz, pessoal. Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, né? Aqui, ó, 1 Coríntios 15, 56, né? Então veja aí a ligação. O pecado ganhava força pela lei, por isso que era o diabo que foi aniquilado na cruz. Né? O pecado, né, o que era contra ele, ó, ganhava força pela lei de Moisés. Mas Cristo, ele destruiu o poder da lei, ou seja, destruiu o diabo. Aquele diabo foi aniquilado na cruz. Então, a partir da cruz, o homem ficou livre da acusação. A velha aliança foi aniquilada, ou seja, o diabo foi aniquilado ali mesmo, no Calvário. Entendeu? Aquele escrito de dívida contra eles, o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, o diabo, foi aniquilado ali mesmo na morte de Cristo no Calvário, entendeu? Agora veja o que diz Hebreus 8,13, pessoal. Olha só, vamos ler aqui, ó. Dizendo nova aliança, tornou-se antiquada a primeira. Quer dizer, a antiga aliança perdeu a sua eficácia, já não tinha mais valor, né? Dizendo nova aliança, quer dizer, isso aqui Paulo está falando no tempo em que Cristo morreu na cruz e veio a nova aliança, ó, dizendo nova aliança, porque estava falando da nova aliança. Nova aliança não é depois do ano 70, não, pessoal. Nova aliança é depois da cruz e no período apostólico, ó, dizendo nova aliança. Olha só o que Paulo colocou, tornou-se antiquada a primeira, quer dizer, a primeira deixou de ter validade, tornou-se antiquada, quer dizer, não tinha mais, se tornou obsoleta, tornou-se antiquada a primeira. Ora, o que se torna antiquado e envelhecido, é aqui que está o ponto que alguns preteristas que se dizem completo usam para dizer que a antiga aliança só acabou no ano 70, ou seja, na destruição do templo da cidade de Jerusalém. Não é verdade. Olha só, o que se torna antiquado, quer dizer, já tinha perdido a sua eficácia, né, e envelhecido, perto está de desaparecer. Quer dizer, na verdade, o que estaria perto de desaparecer, pessoal? Né, aquela aparência daquele sistema da antiga aliança que permaneceu de pé, mas não a antiga aliança, entendeu? A lei de Moisés já tinha sido tirada, não tinha mais validade qualquer ritual que estava sendo feito até o ano 70 depois da cruz, entendeu? Porque Cristo já tinha sido o quê? O sacrifício perfeito. Então, qualquer sacrifício que foi feito depois da cruz de Cristo já não tinha mais validade. Mas Messias, mas estava sendo feito. Então, a antiga aliança estava na validade. Pois é, né? Como que você pode entender isso? Se tiver uma lei dizendo que o povo brasileiro precisa fazer determinadas coisas e essa lei vem a ser tirada, e se algumas pessoas continuam fazendo aquilo que a lei dizia que era para fazer, isso não significa que aquelas atitudes que as pessoas ainda estão pensando, né, que devem fazer, tem mais validade, entendeu? Então é isso. Um exemplo, por exemplo, vamos dizer que uma lei venha tirar um imposto, aí, né? Tirar um imposto, acabar com um determinado imposto. E, de repente, pode ter algumas pessoas que ainda não tenham tomado conhecimento que a lei ela foi tirada, acabou aquela lei. E as pessoas continuam pagando, né? Fazendo aquele documento de arrecadação e arrecadando e mandando, mas a lei já não tem mais validade. Entendeu? Então é desse tipo de coisa que a gente está falando, que a lei foi tirada, o templo de pé, o templo de Jerusalém de pé, e a cidade de Jerusalém ali, os sacerdotes ainda funcionando, não significa que o que eles estavam falando significa que a lei estava vigorando, mas sim é que eles estavam na desobediência ao evangelho. Entenderam? Quem estava tentando obedecer a lei revogada na cruz, porque o próprio evangelho diz que a lei foi revogada, foi tirada do meio deles, né? Quem estava tentando estava sendo o quê? Satanás, estava sendo contrário, adversários do evangelho. Entendeu? Então esse texto aqui está perto de desaparecer. Muita gente acha, alguns preteristas completos usam esse texto aqui para dizer que a lei de Moisés só foi tirada mesmo na cruz. Não, o que foi tirado na cruz não. A lei de Moisés só foi tirada mesmo na queda do templo, na destruição da cidade de Jerusalém. Aí eu pergunto, e se a cidade de Jerusalém tivesse até hoje lá e o templo ainda estivesse funcionando, e aí? A lei de Moisés ainda estaria em vigor e não teria acabado aquela lei não teria sido tirada, entendeu? Então, muita gente usa esse texto para falar isso aí. É o texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 13, né? Então, quer dizer, pessoal, a velha aliança, ou seja, a antiga aliança já era velha, já estava velha, já era obsoleta, já estava revogada na cruz, entendeu? Ela ainda tinha o quê?
Mas ali, aquele povo, aquela cidade, tinha ainda a aparência de que precisavam estar cumprindo aquela lei de Moisés que tinha sido revogada. Porque o templo, ele continuava de pé. Os sacrifícios continuavam sendo feitos. Não é verdade? Mas era só o quê? A aparência da antiga aliança. A aparência da antiga aliança continuou sendo feita pelas pessoas que achavam que não tinha sido tirada a lei. E até hoje tem gente aí tentando guardar o sábado, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia, os israelitas que estão lá, né? Naquele país chamado Israel, que foi criado pela ONU, eles estão tentando fazer uma forma de a lei se cumprir. Eles estão tentando reconstruir o templo, estão aí tentando fabricar, ou melhor, criar, né, uma ovelha, né, eu não sei qual o nome, aí o pessoal anda falando aí que tem uma ovelha aí, que eles vão fazer uma ovelha que vai ser o sacrifício do templo que vai ser inaugurado. Quer dizer, eles estão tentando ressuscitar uma coisa que já foi acabada, uma coisa que já foi tirada lá, né, na cruz de Cristo, já foi tirada, estão tentando. Então quer dizer que a lei tem validade hoje? Porque algumas pessoas querem cumprir a lei? Não tem validade. Tem gente aí entregando dízimos em templos evangélicos, dizendo que Cristo mandou cumprir aquela lei, né, dizer que aquilo é do evangelho. Não é verdade. Cristo nunca mandou, né, os seus discípulos pedirem dízimo, ensinar para a igreja no futuro que deveriam entregar dízimo, né? É claro que muitos textos são usados assim. Então vocês vejam, o fato de as pessoas tentarem praticar a lei de Moisés em nossos dias, né, e mesmo depois da cruz lá no tempo apostólico, isso não significava que a lei estava vigorando, né? Alguns preteristas querem dizer que a lei de Moisés só foi tirada no ano 70, na destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Não é verdade, pessoal, não é verdade, é mentira falar isso, é mentira, é uma invenção nós colocarmos esses ensinos em nosso tempo. É uma invenção porque o evangelho diz que aquela lei foi revogada, foi anulada, foi tirada e já era a nova aliança desde a cruz, né? Então o que se mantinha de pé era somente a aparência da lei de Moisés. Era o quê, pessoal? Era como um corpo morto que ainda não tinha sido sepultado. Então quer dizer, um corpo morto, ele tem vida? É uma pessoa ou é um cadáver? É um cadáver. Então a lei de Moisés é um cadáver. Era como se fosse um cadáver que ainda não tinha sido sepultado, entendeu? Assim era aquela aparência da lei de Moisés. Já tinha sido morta, já tinha sido aniquilada completamente na cruz e permaneceu aquele cadáver, né? Lembra que Cristo falou? Onde os abutres, né? Onde está o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Não é verdade? Cristo estava falando de quê, pessoal? Cristo estava falando de Israel. Já era um cadáver. Cristo, quando falou onde, ele se referindo à sua vinda, no dia que seria a sua vinda, aí os apóstolos perguntaram onde será, onde seria, né? Como seria? Cristo falou, né? Isso aí está em Mateus 24. Onde está o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E o que seriam os abutres? O Império Romano, que viria destruir a cidade e o Templo de Jerusalém. Então veja que o próprio Cristo está dizendo que depois da cruz, né, na sua vinda, aquilo seria cadáver e não lei de Moisés e não sistema com validade lá na destruição do Templo de Jerusalém, ainda para ser aniquilado. Não foi. Já estava aniquilado aquele sistema, entendeu? Era como um corpo morto que ainda não tinha sido sepultado. Tá claro? Então, pessoal, de fato, a nova aliança, eu tô falando da nova aliança, tá bom? A nova aliança, ela começou na cruz. E não como querem alguns no ano 70. Tem gente falando aí, a nova aliança só se estabeleceu, só passou a ter validade no ano 70. Então não é verdade. A gente acabou de ler o texto aqui de Hebreus, né, que diz, né, vindo a nova aliança, tornou-se antiquada a primeira aliança. Então já era nova aliança desde a cruz, eles já estavam. Paulo era ministro de uma nova aliança. Como assim depois? Paulo ainda não seria ministro de uma nova aliança e ele morreu antes do ano 70, né? Então, se ele era ministro de uma nova aliança, ele já estava falando da nova aliança já em relação a eles, né? Porque o véu do templo já havia sido rasgado, então era nova aliança. Tá bom?
De fato, pessoal, era a nova aliança depois da cruz. Começou quando? Na cruz. E não na queda do templo, como querem alguns preteristas ditos completos ainda por cima, não é verdade? Eles se dizem igreja no nosso tempo. Mas que igreja é essa que eles se dizem se Cristo não vem mais? Se eles dizem que Cristo já veio, que igreja é essa? Sem esperança do Salvador. Então, pessoal, ela durou, a nova aliança, depois que ela se estabeleceu na cruz, a nova aliança ela durou até o ano 70. Tem gente que diz que nós estamos no tempo de nova aliança. Não é verdade. Cristo falou na era vindoura, no mundo vindouro, vida eterna. Como assim nova aliança? Nova aliança era o caminho para chegar na vida eterna. Então, depois do ano 70, vida eterna. E suplício eterno, tormento eterno para os incrédulos, vida eterna para os crentes, entendeu? Aquela nova aliança, ela durou até o ano 70 DC, quando caiu o templo e tudo que restava da aparência da velha aliança, que foi o quê? Desfeita, aliás, aquela aparência da antiga aliança. Agora, vamos aqui prestar atenção, pessoal, durante esse período da nova aliança, que foi da cruz até o ano 70, ou seja, que foi do ano 30 até o ano 70 DC, Cristo ele estava reinando com todo o poder, não é verdade? No céu e na terra. Mas quem fala isso? Ele mesmo falou, depois da sua ressurreição, ele falou, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Até quando? Até quando tudo se cumprisse, até quando tivesse a queda do templo. Não é verdade? Até quando tivesse a queda do templo, Cristo estaria reinando com todo o poder. E depois de lá para cá, Cristo não reina mais com todo o poder. Todo o poder que ele, aquele todo poder de Cristo, foi acima de qualquer poder que houve. Não foi falado para Nabucodonosor? Pelo sonho que ele teve, ele entendeu que haveria um reino que seria superior a qualquer império, qualquer reino em todos os tempos. E Daniel falou isso aí. E Moisés também indicou que viria um governo, né, um profeta que seria superior a ele. Não é verdade? Então, Cristo, ele reinou com todo o poder desde o ano 33, depois da sua ressurreição, até 70 DC, entendeu? E hoje, Cristo está reinando com todo o poder? Não está. Agora é somente o Pai que está reinando absoluto sem Cristo. Foi o tempo que estava sendo tratado ali no texto de Efésios aqui, capítulo 1, versículos 20 a 21. Paulo dizia que o Eterno colocou Cristo acima de todo principado nesse texto e poder e de todo nome que se nomeia não só naquele século, mas também no século vindouro. É aí que está, o pessoal lê esse texto de forma errada. E podemos ler o texto para a gente entender, pessoal. Olha só, Efésios capítulo 1, versículos 20 a 21. Muita gente acha que esse texto aqui está dizendo que Cristo permanece, né, infinitamente reinando com todo o poder, que Cristo permanece em nosso tempo existente, né, à destra do Pai. Não é verdade? Vamos ler aqui, ó. Efésios 1, 20 a 21. Ó, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Quando? Lá no tempo apostólico, né? Acima de todo principado e poder e potestade. Quando? Lá no tempo do reinado dele. E domínio. E de todo nome que se nomeia. Aqui está falando de todo nome que se nomeia, não de Cristo. Não só neste século, ou seja, no século que foi escrito, né? Mas também no vindouro. Aqui está falando que o poder de Cristo foi acima de qualquer poder que estava naquele tempo e no vindouro também. Então, aqui não está falando da permanência de Cristo, entendeu? Mas da permanência dos poderes que não superariam o poder de Cristo no tempo em que ele reinou. É isso que o texto está falando, e não que Cristo permaneceria existente, né? Como diz aqui Efésios capítulo 1, 20 a 21, não indica que Cristo ainda existe, ou seja, não indica que Cristo ainda permanece em nosso tempo, como os evangélicos acreditam que Cristo está à destra do Pai hoje, porque na ascensão ele estava à destra do Pai, porque Estevão teve aquela visão de Cristo à destra do Pai, né? Não está. Já acabou. Ele esteve, pessoal, à destra do Todo-Poderoso até quando ele vem entregar o reino ao Pai, conforme capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Então, acabamos de fazer a leitura desse texto. O que esse texto quer dizer, pessoal? Esse texto quer dizer que o poder de Cristo, ele foi muito maior e atravessou em maior excelência do que qualquer poder e autoridade, tá? As duas eras, o velho século, que foi até o tempo apostólico,
e o vindouro, que é o nosso tempo desde o ano 70 DC. Cristo teve domínio total, considerando os dois tempos. Mas Paulo não disse que Cristo ele continuaria existente depois da consumação. Ou seja, Cristo não permaneceria manifestado depois que ele entregasse o reino ao Pai, entendeu? Muita gente pensa que Cristo continua à destra do Pai, como se fosse Odin e Thor, né? O Pai e o Filho e nosso tempo. Não é verdade. Agora é somente o Pai, como estava lá na criação, né? Quando ele criou céus e terra, estava somente o Eterno. E alguns vão falar assim, mas é aquele texto que diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não era Cristo que estava lá fazendo o homem a imagem de semelhança deles, do Pai e do Filho? Não, não era, porque o próprio texto do versículo 27, o versículo seguinte diz, e o Eterno fez o homem conforme a sua imagem, no singular, e semelhança. Portanto, Cristo não estava com o Pai criando céus e terra, porque lá no início está escrito no capítulo 1, versículo 1, né? No princípio, o Eterno criou céus e terra. O Eterno não está falando das duas pessoas divinas, né? O Pai e o Filho, não é verdade? Então, Paulo não disse que Cristo ele continuaria existindo depois da consumação, ou seja, depois que ele entregou o reino ao Pai. Não é isso, pessoal, que esse texto de Efésios, capítulo 1 a 21, está dizendo. Paulo, ele escreveu que o poder dele seria, né, e foi, supremo, superior, o maior de todos, e que não teria um poder maior que o dele em qualquer tempo. Era disso que Paulo está falando, não que ele permaneceria depois do ano 70 DC, à destra do Pai hoje. Né? O poder dele seria supremo, o maior de todos, até o fim da transição da nova aliança para a vida eterna. Então, realmente, houve uma transição do período da nova aliança para o tempo de vida eterna, porque Cristo falou na era vindoura, no século vindouro, a vida eterna. Portanto, do ano 70 DC para cá, é vida eterna. E o que mais? É condenação eterna também, é suplício, é tormento eterno para os incrédulos, para aqueles que não creem. Vida eterna para os que creem. Né? Os que creem têm a vida eterna, os que não creem não possuem a vida eterna. Não é isso que Cristo falou? Não é isso que diz o Evangelho? A vida eterna é para os que creem. Né? O tormento eterno, o suplício eterno é para os que não creem. Então hoje nós estamos em tempo de vida eterna e suplício eterno. Né? Tormento eterno permanece hoje. Aqui neste mundo mesmo, é tormento eterno e vida eterna. Vida eterna para quem crê, né? E suplício eterno para quem não crê, entendeu? Então, houve realmente uma transição, né, da nova aliança, que foi o período apostólico, para a vida eterna. De lá, do ano 70 para cá, do ano 70 DC para cá, é vida eterna, pessoal. É tempo eterno, né? Tempo eterno permanecem crentes e incrédulos no mundo como sempre foi. Né? Como sempre foi lá desde o início, lá Caim e Abel, permanece Caim e Abel. Permanece Adão e Eva em nosso tempo. Adão é a representação dos incrédulos, Eva a representação dos crentes. Então permanece vida eterna e condenação eterna em nosso tempo. Tá? A nova aliança, houve uma transição para o tempo eterno. Nós estamos no tempo eterno, acabou o tempo de esperança da glória, de esperança da vinda de Cristo, o tempo da igreja. Nós nunca fomos a igreja, jamais, pessoal. Paulo não está falando que nós somos a igreja, mas que eles eram a igreja, né? Porque o Eterno colocou na igreja aqueles dons e nunca em nós. Então nós nunca fomos a igreja, porque a igreja precisou ser salva por Cristo. Nós nunca fomos salvos por Cristo, como assim somos o corpo de Cristo? Como assim Cristo nos salvou em algum momento? Não é verdade, né? Então, foi o fim da transição da nova para a vida eterna, conforme prometido pelo próprio Messias. Mas como nós já falamos, a Nabucodonosor, pessoal, e também a Moisés, foi revelado um poder maior que todos os poderes, considerando todos os reis e imperadores do tempo deles, né? Quer dizer, que o poder de Cristo, pessoal, ele excedeu todos os poderes de todas as eras. É disso que o texto de Efésios está falando, e não que Cristo permanece, mas sim o poder dele permanece acima de todos os poderes que tiveram no passado e que tem até hoje. Nenhum poder vai ser maior do que o poder, né, a autoridade que Cristo teve em seu reinado. Tá? O poder de Cristo excedeu todos os poderes de todas as eras, atravessando em maior força as duas eras lá, o velho século e o vindouro, né? O velho século é o quê? Antes do ano 70 DC, o vindouro e depois do ano 70 DC para cá,
que é o nosso tempo desde 70 DC, né? Nós estamos no tempo eterno. E o próprio Paulo, ele explica o final de tudo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, né? 1 Coríntios 15, 24 a 28. Depois virá o fim. Bom, esse fim aí, pessoal, já veio, já aconteceu. Veio o fim de quê? O fim daquela era, daquele tempo em que eles estavam pregando o evangelho. Depois virá o fim quando tiver entregado, ó, Cristo entregou o reino ao Pai, ó, o reino ao eterno, o Pai. E quando todas as coisas lhe forem sujeitas, já foram. Então também o Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou. Todas as coisas para aquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que creem, para que o Eterno, né, para que o Altíssimo, para que o Criador seja tudo em todos. Quer dizer, o Eterno estaria reinando absoluto sobre toda a sua criação. 1 Coríntios capítulo 15, 24 a 28. Então vejam a clareza, irmãos, meus amigos, né? Quando terminou o tempo do reinado de Cristo, quando ele cumpriu tudo, venceu tudo e destruiu a velha aliança, né? Na verdade, na cruz, e ele destruiu aquela aparência da velha aliança, aí Cristo vem e entrega o reino a quem? Ao Pai. Se submete ao Pai. Ele desaparece e fica só o Pai. O Pai é somente o Pai hoje que permanece. Cristo, ele se submeteu. Ele desaparece ali quando ele entrega o reino ao Pai. Não tem duas pessoas divinas não, tá bom? Não existe, nunca existiu isso. Então, a partir dali, o texto diz, o eterno é tudo em todos, conforme fizemos a leitura. Então, vejam a sequência. Veja a sequência aí. Cristo reinou, ele venceu, ele cumpriu e entregou. Então, a missão foi o quê? Concluída. Depois disso, não há mais reinado. Não há mais reinado, não há mais igreja, entendeu? Não há mais igreja, não há mais promessa da vinda de Cristo, da volta dele. Agora, em nosso tempo, é o estado eterno. É vida eterna, pessoal, para os crentes e suplício eterno para os incrédulos. Tá claro? Mas ainda tem gente que insiste, né? Ah, nós somos a igreja, sim. Estamos aguardando a volta de Cristo. Mas, meus amigos, onde já se viu igreja sem esperança da vinda do Salvador? É claro que os evangélicos estão esperando o Salvador hoje, mas vão esperar até quando? Cristo nunca vem, até mesmo porque ele não existe mais. Cristo não está mais manifestado como Filho do Eterno, ele não existe mais. Cristo não permanece, já se submeteu ao Pai. Não pode vir um Cristo que não existe. Então, na verdade, o pessoal que se diz igreja hoje está numa falsa esperança do Salvador, porque nunca isso vai acontecer. Eles dizem que Cristo já veio, no caso, aí eu estou me referindo aqui aos preteristas aí que estão aí, né? Eles dizem que Cristo já veio. Agora eu não estou falando especificamente dos evangélicos, mas sim dos preteristas que se dizem completo em nosso tempo. Eles dizem que Cristo já veio em 70 DC, mas eles querem continuar mantendo uma igreja em nosso tempo. Isso não faz nenhum sentido. Isso, na verdade, é contradição. Como assim igreja sem Cristo? Ah, mas Cristo permanece. Mas não diz que ele iria se submeter ao Pai? Né? Ah, quer dizer que você acredita em segunda pessoa divina, né? Não é segunda pessoa divina, nunca existiu. Então, na verdade, se dizer igreja hoje que Cristo está à destra do Pai, é uma contradição de preteristas que se dizem completos, aliás. A igreja foi naquela geração dos apóstolos, lá no primeiro século, os que estavam dentro da transição da nova aliança para o tempo de vida eterna, que foi de 70 DC para o nosso tempo e para o futuro. Então, na verdade, eles aguardavam a vinda do Mestre, porque para eles ainda faltava o quê? A consumação de tudo. Mas depois de 70 DC, pessoal, não há mais igreja. Quem se diz igreja hoje está enganado. E vive debaixo de doutrina de homens, de engano, porque ninguém consegue ser igreja hoje. Ninguém reunido hoje, nenhum povo, ninguém. Vocês podem ver, não consegue cumprir o papel da igreja. Não consegue. Por quê? Primeiro, porque a igreja precisa estar esperando o Salvador. Se Cristo não vem mais, que igreja é essa sem esperança da glória?
Pela Bíblia, a igreja precisa estar esperando o Salvador. Se ele não vem mais, então não existe igreja, entendeu? Depois de 70 DC, não há mais igreja, não há mais espera, né? Tudo, na verdade, se cumpriu. O reino já foi entregue ao Pai. O Pai eterno é tudo em todos, ou seja, ele reina absoluto sobre toda a criação. O Pai eterno reina absoluto. Não há mais Cristo à sua destra. Não há mais o quê? Mediador de nada, tá bom? Agora entenda, quando Paulo fala em Efésios que Cristo está acima de todo nome, sobre esse texto que está aqui na tela, aqui está marcado Efésios capítulo 1, 20 a 21, quando Paulo fala aqui nesse texto que Cristo está acima de todo nome, ele está mostrando a grandeza daquele poder temporário. Cristo está, é porque no tempo de Paulo, Cristo estava, entendeu? Então, Paulo está mostrando a grandeza daquele poder, o maior poder que já existiu e nunca vai existir poderes, não existia no tempo deles, é isso que diz o texto, e nem no tempo vindouro, no mundo vindouro, como diz o texto, né? Então Paulo está falando do poder de Cristo, que foi o maior poder que já existiu e que nunca existiria no futuro um poder maior que o dele. E realmente nunca existiu, porque todo poder foi dado a Cristo no céu e na terra. Que rei, que governo que vai surgir com todo o poder no céu e na terra? Não tem, nem Nabucodonosor foi. Nabucodonosor não teve todo o poder no céu e na terra. Ele era rei dos reis, né? Daquele tempo, ele era um imperador. Mas o imperador não governa sobre o universo, na verdade, sobre céus e terra. Né? Então, realmente, o poder de Cristo foi maior do que todos os poderes. Cristo teve uma autoridade tão grande que atravessou céus e terra, conforme eu já falei. Mas foi durante o tempo da sua manifestação. Entendeu? O tempo de nova aliança. E depois disso, o Filho ele vem e entrega tudo a quem? Devolve tudo ao Pai, entrega tudo ao Pai, e a própria Escritura mostra que ele se sujeitou ao Pai. Então, pessoal, não há Cristo atuando hoje como governante ou mediador. A mediação, ela foi concluída, né? A redenção, ela foi completada no ano 70. No ano 70 DC, né? Agora nós aqui que vivemos em nosso tempo, estamos no tempo eterno, tá bom? No tempo em que o Altíssimo, ele reina absoluto, sem Cristo mediando nada, porque Cristo não existe mais. Né? O eterno é tudo em todos, ele é absoluto. O mesmo Criador que estava sozinho, ele só, no princípio, né? Conforme Gênesis capítulo 1, versículo 1, antes de tudo ter sido criado. E para encerrar, pessoal, vamos falar com vocês aqui, mas ainda não vamos encerrar, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Esqueceram da internet, kkk. Ué, como assim? Elias não queria enterrar. Esqueceram de enterrar, eu li internet. Se consumiu no derramamento do sangue, crucificação. É isso aí. Forte abraço, Maria Madalena aí, todo mundo, José Itamara Silva. Boa noite, está consumado. É isso aí, boa noite a todos. Edson, Davi, quem falou aqui no início. Tamo junto aí, pessoal. Como a gente fala, né? Preterismo real. Boa noite aí. Te achei. Tamo junto aí, Preterismo real, só não sei o nome, né? Vamos ver aqui, José Itamar da Silva. Edson, Aloísio, Boituva, boa noite. É isso aí, pessoal. Não vou poder falar muito com vocês por causa do horário aqui, né? Já é muito tarde. Deu uma falha aqui no áudio no início aqui, mas estamos juntos aí, né? Então, para encerrar aqui, pessoal, eu quero reforçar isso no coração de vocês. Né? Em nossos corações, né? Em nossas mentes. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 21, não diz que Cristo continuaria existindo, né? Depois de 70 DC, que Cristo continua manifestado à destra do Pai. Não, esse texto não diz isso. O texto diz que ele teve o maior poder que jamais houve. Um poder supremo que atravessou a velha e a nova aliança, mas que terminou quando tudo se cumpriu. Tá bom? A velha aliança ela foi revogada quando e onde? Né? Foi revogada no ano 33 DC e na cruz. O diabo, ou seja, aquele opositor, aquele sistema de acusação, foi aniquilado na cruz. O escrito de dívida foi cravado na cruz. A partir da cruz, pessoal, começou o quê? Começou
a nova aliança, o tempo de nova aliança. E ela se completou, o tempo de nova aliança, em 70 DC. Depois disso, não há mais promessa, não há igreja, não há espera. Nós não estamos em tempo de igreja, nós estamos como Adão e Eva no jardim, na criação. Como foi feita a criação sem Cristo, sem nada, pessoal. É só o eterno em nós aqui na terra. Não tem mais Cristo, não tem mais igreja, não tem mais nada, porque se você fizer isso, você vai virar religião. É o que tem acontecido, né? Quando inventaram igreja, depois do ano 70, o que deu aí? É o que está até hoje e vai continuar assim. Ninguém consegue reproduzir a igreja, eu já falei várias vezes. Não há espera. O que há agora? A vida eterna para os crentes, né? E suplício eterno para os incrédulos. Cristo reinou, venceu e entregou o reino ao Pai, tá bom? E agora, irmãos, como Paulo disse, o Altíssimo, ele é tudo em todos. Ele reina absoluto sobre todas as coisas. Não há mais Cristo reinando à destra dele. Ele estava dizendo que não há mais o Pai, né? Paulo está dizendo que não haveria mais o Pai e o Filho à sua destra reinando com todo o poder. É isso. E ainda digo, não há duas pessoas divinas como muita gente acredita, tá? O Pai e o Filho. Nem nunca houve Pai e Filho como primeira e segunda pessoa divina. Nunca houve essa figura de Cristo sendo a segunda pessoa divina. Cristo era uma pessoa humana, 100% uma pessoa humana. E a única pessoa divina era o Pai. Nunca houve duas pessoas divinas. O que aconteceu é que o Pai sempre foi a única pessoa divina. E Cristo foi unicamente 100% uma pessoa humana. Só isso. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos agora concluir a nossa apresentação. E agradecemos a vocês que estiveram até aqui. Aí houve um errinho aí no início aí, mas estamos juntos aí. Vamos para a próxima apresentação ver se faz melhor aí, tá bom? Um grande abraço a todos.